noite pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com Rafa. E como eu tinha dito anteriormente, o meu novo vídeo é sobre a primeira temporada de Evil. Essa análise que eu farei agora vai ser muito mais completa que as outras, tá pessoal? Porque eu vou dar muito mais detalhes, eu vou falar o que eu acho sobre a série. Eu já tinha falado antes que vai ter uma segunda temporada. Aliás, a série foi renovada logo quando estreou, de tanto sucesso, e a série mais surpreendente para mim até o momento, chamada Evil. E aí eu vou falar um pouco sobre a série, sobre os personagens, o que eu gostei, o que eu não gostei, a minha nota e a nota injusta que estão dando no IMDb para uma série tão revolucionária e tão viciante que nem Evil. Então vamos falar um pouquinho, tá pessoal? Nota no IMDb dela, quando eu fiz o vídeo, estava nota 7.5. Eu fui ver agora, antes de fazer a análise, e tá 7.6. Eu acho uma nota muito injusta para uma série tão boa quanto Evil. Eu vou falar por que depois, porque eu já falei para vocês que vai ser uma análise mais completa, mais detalhada. Mas antes de eu começar o vídeo, pessoal, se você gostou do vídeo, dá aquele joinha para fortalecer o canal. Não se esqueça de seguir o @concorda com Rafa no Instagram, no Facebook e no YouTube, tá bom? Então vamos lá. A primeira vez que eu fiz a análise, que foi na metade da temporada mais ou menos, eu tinha feito uma análise. Eu tinha dado nota 10 para ela, que eu achei que era uma das séries mais interessantes do momento de terror. Deixou muita série conhecida literalmente para trás. Que nem American Horror nova temporada, que eu não gostei nem do piloto dela. Entre outras que estrearam, Mortel também, tem a Marianne, várias outras. E até mesmo The Walking Dead, né, que deu uma decaída brava, né pessoal? E a primeira vez que eu fiz a análise, eu fiz ela em novembro, tá pessoal? Que eu tive aquele negócio lá que o YouTube deletou meus vídeos. Não sei até o momento porquê, eu acho que era por causa das gameplays, mas também não sei alegar. Sei que foi muito injusto. Perdi meu canal na época quando tava bombando. Isso que me deixou mais irritado assim, pessoal, foi que o canal tava bombando na época e ele saiu fora do ar. Recebi mensagem de 2 horas da manhã no celular falando que eu tinha sido banido, que meu canal foi deletado. Mas deixa isso pra lá. Vamos começar do início. Vamos falar, os autores, tem um famoso Stephen King, né, renomado, que fez Castle Rock recentemente. Tem a Outsider, que é a série que está na HBO atualmente, que começou agora, não estou gostando muito não. E outras, né, It 2, entre outras coisas. Eu sou fã declarado de Stephen King, tá pessoal? Aqueles que falam mal de Stephen King, eu falo uma coisa para vocês, façam melhor que ele. O cara já escreveu inúmeros livros, já provou a todos que ele é um ótimo criador, um ótimo autor. Só que as séries e os filmes dele deixam a desejar, né? Mas deixa isso pra lá. Por que estou citando Stephen King? Porque parece que acertaram nos novos Kings. Como assim, pessoal? Os autores, desculpa, que são um casal, marido e mulher, eles têm o sobrenome de King, que são o Robert King e a Michelle King, diferente de Stephen King. E eles ficaram famosos em fazendo a série The Good Wife. Eu não cheguei a assistir, dizem que é boa, tem em torno de 7 temporadas, se eu não me engano. E logo depois disso eles decidiram arriscar na Evil. Como eu fiquei sabendo da série Evil, pessoal? Eu estava assistindo um dia a Rede Globo, não lembro que eu estava assistindo, acho que era o Jornal Nacional, e passou na propaganda uma série nova chamada Evil. Até assinei a Globoplay na época, só que era uma propaganda enganosa, pessoal, porque só tinha 2 episódios. E eu fui pesquisar na internet e tinham 5. E eu assisti o primeiro, o segundo, e depois fui atrás do resto na internet. E aí cada vez mais me surpreendi com a série. Nossa, que série incrível! Que é protagonizada tanto pela Emily do Westworld, Luke Cage, aquele que fez a série de super-herói da Netflix que acabou sendo cancelada. Também eu achei uma porcaria aquela série. Mas vamos lá falando. Porque um dia eu pretendo fazer uma análise só de séries de herói. Por que eu não gosto de série de herói? Porque tem altos e baixos. Eu gosto de série mais que seguem a mesma linha e surpreendam. Que nem a Evil. Evil é uma série que eu não dava nada. Já citei os autores. E aí tinha o Luke Cage, que é o Mike Colters, que é o David Acosta lá. Tá estudando para se tornar padre e tá no caminho certo. E ele começa a trabalhar com exorcismos. E com a Igreja Católica, o Vaticano, etc. Katja Herbers, ela foi a Emily na série Westworld. Lá ela é a Christy Bouchard, uma cética psicóloga da corregedoria. E aí temos Asif Mandvi, ele é o Ben Shakir na série. E você deve conhecer ele
da série Desventuras em Série, que tem na Netflix. O Mike Everson na série é o Leland Townsend, ele deve conhecer mais ele do Lost. Então agora vamos falar um pouco sobre a trama da série, porque Evil é uma série tão viciante e intrigante, e na minha opinião, a mais surpreendente, aquela série, verdadeira série que você não dava nada e te surpreendeu até o final. A minha nota tinha dado 10 antigamente, né, pessoal? Metade da temporada. Vai ser diferente um pouco, mas eu vou explicar o porquê, tá bom? Vamos para a história de Evil. Evil acontece o que, pessoal? A sinopse é o que? Kristen, conforme eu já tinha dito, é uma cética psicóloga da corregedoria, quando ela vai analisar um caso sobre um tal psicopata que diz que ele foi possuído por um demônio, o Orson. Eu estou citando o nome dele porque ele é muito importante para a temporada. E matou várias pessoas. Isso até a própria mulher do cara alega. Ele é considerado psicopata, que ele matou um monte de gente, e aí ele vai para o tribunal e é condenado, mas ele falou que ele estava sendo possuído por uma tal pessoa. Mas na verdade, a Kristen é contratada, ela trabalha para a corregedoria e ela analisa o caso dele e fala que isso daí não tem nada a ver, que isso aí é uma mentira, porque ela é cética, ela não acredita nessas coisas. E aí ela vai ver, pessoal, e fala e analisa o caso inteiro e descobre ele inventou o nome de um demônio, que ele está fingindo que não ser demônio, que ele conseguiu os nomes das filhas dela através de um negócio. Termina o caso falando que ele é um psicopata e ele vai ser condenado. E esse é o começo da série. Até que ela está no meio da escada e ela encontra quem? O famoso Ben de Lost, Leland Townsend. Ele é um psicólogo forense que o David Acosta conhece e odeia ele. E quanto que ela está fazendo, analisando o caso, a Kristen, ela vê que não tá se dando bem na corregedoria, que está achando os casos injustos, não sei o quê. Ela é convidada a trabalhar com o David Acosta e o amigo dele, o Ben Shakir, em caso de possessões demoníacas. Ela vai analisar o caso e falar se a pessoa está com uma possessão ou está fingindo e é um psicopata e tem que ser preso. Então ela é contratada para isso. Ela recebe o convite, ela aceita o convite, porque pagam bem. Também, pessoal, ficar lidando com pessoas que para ver se está possuída ou não está possuída. E aí começa a série. E aí vai começando os casos, vai mostrando. E aí tem várias coisas que você vai se deparando. E você acha, será que a série vai falar sobre demônios? E a coisa mais interessante, pessoal, é que um demônio visitava todo dia a Kristen depois que ela começou a trabalhar nesses casos de possessão. Um tal de demônio chamado George, que é até bem feito demais. Ele sobe na cama dela com faca, lambe ela. Todos aqueles negócios de demônio, xinga ela. E a Kristen, ela tem 4 filhas e o marido dela tá no Alasca, que ele é alpinista, que eles se conheceram assim e ela decidiu cuidar das filhas. E aí a mãe dela é a babá delas, Cheryl Luria, que ela é a mãe da Kristen. Mais pra frente eu vou falar porque ela é importante. E aí vai acontecendo essas coisas. E aí a gente vai se deparando com os casos. Eu fiz até uma colinha aqui pra mim, porque é tanta coisa, pessoal, que acontece na série em 3 episódios que chega a ser absurdo. Bom, a série é de clima, drama e terror e ela tem em torno de 3 episódios, tá, pessoal? Esqueci de citar isso antes. Uma coisa que eu achei interessante, esse negócio da série, eu achei que os autores, os King, eles se basearam naquele famoso filme O Bebê de Rosemary, que tem um demônio que estupra a mulher lá, e ela fica grávida do filho do demônio, que é o anticristo. E também, com certeza, eles se basearam no famoso filme icônico chamado O Exorcista, que dispensa comentários, né? A série foi péssima, do Exorcista não recomendo assistir, que tem o cara do RBD lá, que é o padre, péssimo. Agora o Luke Cage se saiu muito bem, como David Acosta, pessoal. Desculpa falar Luke Cage. O Mike Colter se saiu muito bem como David Acosta, trabalhou certinho. E aí vamos para os pontos do que eu gostei da série e o que eu não gostei. Vamos lá. A trama e a história são muito bem elaboradas. Principalmente que fica naquele verdadeiro embate de religião versus a ciência, onde os céticos acreditam na ciência e os cristãos acreditam na religião e que Deus que pode salvar as pessoas e tal coisa. Isso eu achei uma coisa muito interessante, faz muito tempo que eu não vi uma série falando tão abertamente sobre esse assunto polêmico. O David, mesmo estudando para ser padre, ele não é uma pessoa perfeita, tanto que lá, vou começar a soltar vários spoilers, tá, pessoal, que não tem como falar, e principalmente que é uma análise mais elaborada,
falando apenas de Evil, da primeira temporada inteira. Então vai chover spoiler. Se você não quer spoiler, você vê depois que você assistir a série. Aí você vê se você concorda ou não comigo. Então vamos começar pelos spoilers. Primeiro, o David não é quem você pensa. Ele toma uns alucinógenos, ele começa a ver umas coisas de louco, que ele consegue descobrir até um triângulo que forma nas cidades dos Estados Unidos, que são Nova York, Chicago e Washington. Essas 3 cidades são muito importantes, eu vou falar porque daqui a pouco, tá? Mas no final da análise eu vou explicar direitinho. Continuando, e principalmente que o David perdeu a mulher dele antes de se tornar padre, num acidente. A cunhada dele vem, chaveca ele acaba cedendo à tentação e transa com ela, pessoal. Então, várias pessoas lá da série que você acha que elas são santas, elas não são. A Kristen mesmo não é, mesmo ela tendo 4 filhas, cuidando muito bem. Ela tem um lado dela que é reprimido, assim. Ela é bastante vingativa, principalmente com o Leland, que uma parte ela pega uma faca e corta o pescoço dele e manda ele pro hospital para parar de ameaçar a família dela. Porque o Leland é esperto, o Leland faz de tudo. Porque dizem que o Leland é o enviado do demônio. Eu achei no começo da série que ele era o verdadeiro demônio. Só que não é, pessoal. Ele é um dos demônios. Ele não é o verdadeiro demônio, tipo Lúcifer, que todo mundo tem medo. E aí é uma coisa interessante, porque o Leland, ele tá amando do demônio. E eu anotei as principais coisas que eles fizeram na temporada. Todas as coisas que aconteceram na temporada eu vou explicar uma por uma. Vamos lá. Leland, do jeito que é esperto, ele pega uma youtuber famosa, ou que estava bombando no momento, a tal da Bridget Farrell, e cria uma música onde ela deixa os adolescentes cantando ela o tempo inteiro. E só que tem uma coisa, pessoal, essa música de Natal xingando Papai Noel e essas coisas, ela só tem uma letra para as pessoas adolescentes, ou seja, para os adultos eles vão ouvir aquela música chata, para os adolescentes eles vão ouvir uma mensagem subliminar, alguém falando para matar. E isso é uma coisa bem interessante já da série. Outra coisa, tem o Noah, que é um menino que ele é um nerdão assim, que ninguém dá nada, que as mulheres tudo desprezam ele. E o Leland é esperto, estava no lugar certo. E ele encontrou um moleque tomando fora de uma menina na cafeteria, que ele sempre gostou. E aí ele começa a conversar com o menino, leva ele já que ele é psicólogo, né? Ele leva ele pro consultório dele e começa a fazer uma lavagem cerebral, falando que ele tinha que xingar as pessoas e depois começou a dar um monte de armamento para eles. Só que é uma coisa bem irônica, porque quando que ele fala para ele matar o David Acosta, porque o Leland não pode interferir, deve ser a ordem do demônio, né? O que acontece, pessoal? Ele acaba se matando com a arma que estava destravada. E aí o Leland fica muito irritado, contrata outro cara para atacar o David Acosta, que dá até uma facada nele. E aí ele vai parar no hospital, que é perto do final da temporada. E agora vamos para mais uma parte interessante que... Qual é o plano do súdito do diabo, que é o Leland? Ele quer pegar alguém de dentro da família da Kristen para saber sobre ela e sobre o Ben e sobre o David. Então o que ele faz? Ele está num restaurante, ele conhece a mãe dela por acaso, né? Que é tudo premeditado, que ela toma um bolo do cara, mas na verdade foi tudo o plano dele. Que ela ia conhecer um cara, que ela é solteirona. E aí o que acontece, pessoal? Ele chaveca ela cai no papo e ela começa a se relacionar com ele. Tanto que no final ele pede ela em casamento, mesmo a Kristen falando que ele não é uma boa pessoa, que ela não deve se relacionar com ele, ela aceita casar com Leland, que é o cara que é psicopata, que é louco, que é o enviado do diabo. Vai vendo, pessoal. E aí ela é possuída e ela começa a tentar fazer a cabeça da Kristen. Mas como a Kristen não é besta, como ela não é tonta, pessoal, ela começa a perceber que a mãe dela, que ele está tentando se infiltrar para entrar na família dela e conseguir as coisas dela. Porque assim, o diabo só pode entrar se você convidá-lo. Isso tem até no Drácula. Tem várias coisas, na verdade. E aí, a mãe dela convidou ele para entrar na casa deles, e aí ele se aproveita e vai tirando o que ele quer. As informações das filhas, etc. Esse é outro ponto-chave da história. Tanto que até a mãe dela está tão possuída que ela fala por umas filhas da Kristen bater numa outra criança. Ou seja, uma avó jamais faria isso, né? Outra coisa interessante, o jogo de virtual reality que as menininhas jogam, tem uma chamada de um demônio lá. Tem um demônio uma hora que aparece na escada, onde que a menina tá sem o negócio e ela vê. Só que mais pro final eu vou explicar quem é esse demônio, tá, pessoal? Que só foi revelado no penúltimo episódio
da série. Outra coisa importante, a caixa de Bluetooth que tem uma homenagem, uma paródia do Steve Jobs, onde o cara começa a ficar ouvindo coisas de uma caixa e ficar louco e querer matar as pessoas. Isso é uma outra coisa interessante que eu acredito que esteja... Não revelou na série, eu achei tão furo isso, mas deve ser obra do Leland, que nem a música que ele criou, que fica na cabeça e é insuportável aquela musiquinha. E até revela os segredos da caixa de Bluetooth. Tanto que o Benko acaba ouvindo um segredo da irmã que ele nem sabia que tinha acontecido. Então você vai vendo que é um negócio que vai falando todos os podres da pessoa. Uma ótima caixa Bluetooth, né, pessoal? O Eric McChrystal, que é o menino que é o anticristo, que ele joga até a menininha, que é a irmã dele, na piscina e deixa ela afogar e o David salva, ele é um dos anticristos da história. Mas não tem mais só ele, porque eu vou explicar lá no final o que tem em nexo todas essas pessoas, tá, pessoal? Conforme eu já disse, é uma análise mais detalhada, então vai demorar mais um pouco. Então tenham paciência que eu estou chegando lá. Eu estou falando o que eu achei mais interessante e o que eu estou explicando cada parte, mesmo tendo furo ou não tendo furo, entendeu? Então esse é um dos anticristos, tanto que a família dele mata ele depois e fala que ele sumiu, ele fugiu, mas é mentira porque estava cheio de sangue no lugar. O símbolo que o David Acosta via, que ele descobriu que era do pai dele nas assinaturas, na verdade é de um vaso que ele encontrou e uma das mulheres, porque ele é meio hippie, ele vive numa comunidade louca lá e tem os vasos que ele pegou assim, a mulher dele, na verdade, é quem tinha esse vaso e assinatura, que é um dos negócios do demônio. Cada demônio tem um objetivo antes do apocalipse. O Leland tem um, o outro tem outro, e vários tem outro. O Orson também, que é um demônio também, pessoal. Então vamos lá. Uma hora a Kirsten é alertada por uma mensageira de Deus que era para ela fugir do vermelho. Qualquer coisa vermelha ela tem que fugir. Se você notar, depois que ela fala isso, tudo que é vermelho na série, que nem a mãe dela, quando você descobre que ela está possuída, é que ela só usa vermelho. Ela usava só preto. Ela está usando vestido vermelho, ela está usando roupa vermelha. Todas as pessoas que estão usando vermelho quer dizer que são aliadas ao demônio. Uma coisa bem interessante isso também, pessoal, que eu nunca tinha notado. Principalmente que o Leland deu uns diários para cada filha deles, e na filhinha que ela tem problema, ele colocou tipo um símbolo de um boi, de um porco, que mais pra frente significa tipo um sacrifício. Agora vou falar a última coisa que foi impressionante, que eu estou esperando muito pela segunda temporada, que não tem data ainda, já foi renovada, fiquem tranquilas. Em 2020 continua. Eu sei que estamos em fevereiro ainda, pessoal, mas tenha calma que a série acabou 30 de janeiro, então vamos com calma. A cena final, onde que mostra primeiro a Eleanor, que é uma mulher grávida de gêmeos, só que ela revela para o David que o filho dela está possuído, que ele é o filho do demônio e ela está com medo que ele coma a irmãzinha. Tanto que tem uma parte que ela dá hóstia, ele devora e ela perde por completo a criança. E o mais bizarro, pessoal, que você vê a barriga dela mexendo com perfeição, assim, barrigão enorme, mexendo. E quando põe a cruz e começa a falar, tipo, Pai Nosso que está no céu, essas coisas assim, citar sobre Deus, começa a tremer a barriga dela. E é uma coisa bem bizarra. E aí a cena final, que ficou a chave de ouro, é que a Kristen, depois que o Orson consegue se livrar da prisão, que é lógico que o Leland moveu os pauzinhos, ela, na cena final, nós vemos que ela pega uma cruz e coloca na palma da mão dela e queima a mão dela. Ou seja, nós descobrimos que ela está possuída. Mas eu andei pesquisando, pessoal, eu tenho certeza que no episódio 8, que é onde que eles vão atrás do pai do David Acosta, que é o Leon, você vê que ela sofreu um ritual. E é nessas horas que pode ter tomado o corpo da Kristen e ser possuída. Então eu acredito que foi nessa hora. Isso é em 13 episódios só, pessoal. Tudo isso que eu falei em 13 episódios acontece. Pra você ver como a série é incrível e bizarra ao mesmo tempo. E agora eu deixei para citar a coisa mais interessante, porque eu acredito que seja tipo o bebê de Rosemary do século 21, dos anos recentes. Por quê, pessoal? Como que eles estão colocando os anticristos? Através de inseminação artificial, numa clínica chamada RSM, que tem a sede nas 3 cidades que eu falei, Chicago, Nova York e Washington. Essas cidades que o David Acosta descobriu foram as 3 sedes que fazem inseminação artificial. E aí,
O que acontece, pessoal? A gente descobre que o menininho que era o anticristo, o Eric, também ele foi inseminação artificial. E uma das filhas da Kristen, que é uma das coisas mais importantes agora que eu vou falar, que o David lembra, o diabo, ele vai plantar a semente dele na terra antes de ele começar o apocalipse. Ou seja, aquelas crianças que são anticristos, tanto que a Alexis, que é a filha mais nova dela também, ela deixa o diabo entrar e foi bem feito, parece um bode assim, com chifrão, uma coisa bizarra. O David tem uma cena que ele tá meio dormindo ou meio acordado. Na verdade ele tá pescando e ele começa a ver a Kristen indo em direção a ele. Ou seja, ele descobre através dela que ela tá possuída. E essas coisas eu acho que é muito interessante, porque a gente nunca imaginar que a Kristen estava possuída e que a filha dela era uma das súditas do diabo. Tanto que a menininha que via umas coisas sinistras é ela. Tanto que ela que abre a porta e permite que o diabo entre na vida dela. Que é o bodão lá. E termina dessa forma, pessoal. Agora a gente tem que ver o que vai acontecer. Achei bem bizarra a série. A nota que eu dou é 9 para a primeira temporada. Agora eu vou explicar por quê. Por causa de alguns furos. Vamos lá. O Andy, que é o marido dela, alpinista, sumiu da série no último episódio sem explicação. A gente não sabe ao certo o que aconteceu com ele. Onde ele foi parar. Outro furo. A gente não sabe onde que a Kristen foi possuída. Eu acredito que seja nesse episódio que eu falei que chama os dois padres. Mas não sei dizer se ao certo se foi isso depois. Tanto que eu tenho certeza que ela matou o Orson, que ela catou um negocinho de alpinista, de escalar. Eu tenho certeza que ela deve ter matado o Orson e ela tá tendo blackout. Tanto que o Ben uma hora vê que tá com sangue na perna dela e avisa. Tanto que no final você vê a cruz queimando a mão dela. E outra coisa, deixou muitas coisas sem explicação ainda. A gente não sabe o que aconteceu com os anticristos. Porque a Alexis é um anticristo tão bonzinho, ou ela se não revelou ainda, não sei dizer o certo. E também uma outra coisa que eu achei muito chata é quando que o David sofre uma facada, ele começa a ter umas alucinações e ficar preso no hospital. Por causa disso eu não dou nota 10 pra série. Foi quase perfeita. Eu li de outras pessoas falando no MDB mesmo, que eu vou citar que eu achei ridículo. Tudo bem que é minha opinião, mas vamos lá o que falaram da série. Olha que coisa ridícula. Eu vi pessoas reclamando das filhas da Kristen, que são insuportáveis, mas elas são fundamentais para a história. E também o lado político da série que está se perdendo, entre eles o racismo e política no geral, etc. Pessoal, eu acho que é uma coisa ridícula você dar uma nota tão baixa para uma série por causa das meninas. Tem tanta série que tem menininha que faz sucesso e são chatas de doer. Tanta série infantil, série adolescente, série para adultos, sabe? Eu não entendo. Então é isso, pessoal. Eu acho que a série merece 9. Vai ter segunda temporada. Quando eu tiver, eu vou avisar na minha Instagram, no Facebook e no YouTube. Se você gostou do vídeo, dá aquele joinha, fortalecer o canal. E não se esqueça de seguir o @concorda com o Rafa no Instagram, no Facebook e no YouTube. E aí, pessoal, vocês concordam ou não com o Rafa? Semana que vem tem mais análise. Não vai ser tão detalhada que nem essa, que até acabou minha voz já. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, se inscreva aqui. Quando tiver novos vídeos, o YouTube vai sempre mandar mensagem avisando a vocês. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima.